O ano de 2024 vai ser um ano regido por Saturno na astrologia. E aí eu vou trazer nesse vídeo o que isso significa em termos de previsões. Mas antes de começar as previsões, eu vou fazer um alinhamento de expectativas com vocês. São dois pontos importantes. Primeiro, quando eu faço previsões negativas, previsões difíceis, né? Antecipando prováveis problemas que podem acontecer, algumas pessoas dizem que ficam com medo, que ficam ansiosas, depressivas, frustradas ou com raiva, tá? Nos bastidores dos comentários, nas redes sociais, as pessoas me trazem isso. Então, o que eu quero falar em primeiro lugar é o seguinte: são dois fatores. Primeiro, nenhuma previsão em nenhum oráculo é definitiva. O destino não é predeterminado ponto por ponto. O trabalho de previsões com astrologia e com qualquer outro tipo de oráculo é uma análise de tendências. O que nós fazemos na astrologia é uma análise das previsões, das tendências mais prováveis. Porém, não é 100% certo que vai acontecer exatamente como o previsto. E pode até acontecer bem diferente do previsto. A análise de oráculos não é uma ciência exata. É uma análise de tendências, de probabilidades. Então não vale a pena você sofrer por antecipação, com ansiedade, medo, raiva ou qualquer outro gatilho mental negativo, mental e emocional negativo, porque você pode ter esse sofrimento e não acontecer exatamente do jeito que está sendo previsto. Pode acontecer de um jeito diferente, ou até mesmo muito diferente, ou até o inverso do que está sendo previsto. Então não vale a pena sofrer por antecipação. E segundo, a segunda coisa importante é que o seu sofrimento, a sua angústia, a sua raiva, a sua ansiedade, o seu medo, a sua dúvida, o seu ceticismo, nada disso, nenhum sentimento negativo vai contribuir para ajudar a resolver o problema. Se resolvesse, tudo bem, mas não vai resolver. O seu medo, a sua ansiedade, a sua angústia não irá ajudar a resolver o problema. Dito isso, então, o que eu coloco para vocês é o seguinte: análise de oráculos, análise de previsões, a vantagem de fazer previsões é exatamente você poder se antecipar ao que possa ocorrer de negativo. Você se antecipa e, ao mesmo tempo, começa a traçar estratégias, soluções para o problema previsto. Então, o seu foco não é em sofrer por causa do problema que foi previsto. O seu foco precisa ser o que a gente vai fazer para resolver o problema previsto. Como que a gente vai resolver ou, se não der para resolver, como que a gente vai contornar, como que a gente vai escapar, minimizar ou então se preparar para aguentar aquilo que está vindo. Nós podemos trabalhar no sentido de resolver completamente ou parcialmente o problema, escapar, contornar o problema, né? Minimizar o problema, ou então também dá para você preparar uma armadura, uma espécie de um escudo, uma resistência para aguentar aquilo que está vindo, né? Então tem várias estratégias que a gente pode usar para lidar com os problemas, com as previsões que são difíceis, né? Então, focaliza que o seu sofrimento não vai ajudar a resolver os problemas. Se você não sabe o que pode fazer para resolver os problemas, como contornar, como amenizar os problemas, tenha paciência, porque vai ter o vídeo onde eu vou trazer quais são as estratégias de resolução, o que pode ser feito para as previsões difíceis que estão vindo. Mas não se apegue ao sofrimento, não sofra por antecipação. Lembre-se que as previsões podem ser muito diferentes até do que está sendo falado, embora eu traga aqui quais são as previsões mais prováveis. Mas não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4. Não sofra, não se apegue por antecipação.
e tente assimilar quais são as possibilidades, as estratégias de resolução. Né? Se eu não falar isso agora nesse vídeo, vai ter o vídeo certo aonde eu vou trazer quais são as possibilidades de solução. Dito isso, aí eu posso ir agora para as previsões para 2024, falando especificamente do ano de Saturno. O que um ano de Saturno traz nas previsões? Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto Pessoa, eu sou astrólogo, oraculista, terapeuta holístico, psicólogo de formação, mas aqui eu trabalho com terapias holísticas e com astrologia e oráculos. Né? Tenho também uma formação de especialização em espiritualidade, ancorada em cursos de teologia e sacerdócio. E vou trazer esse conhecimento agora para vocês. Tenho também a formação de filosofia, que também é um conhecimento que eu uso para construir todo o conteúdo que eu entrego para vocês. Então vamos falar agora das previsões de um ano de Saturno. Vamos lá. A primeira coisa que eu devo colocar para vocês é o seguinte: eu tenho vários vídeos no canal do YouTube, né, no meu canal aqui do YouTube, falando sobre Saturno. Se vocês colocarem na lupa do canal e escreverem lá Saturno, vocês vão ver vários vídeos meus falando sobre Saturno. Nesse momento, o que eu quero destacar? Saturno é um planeta que, na astrologia tradicional, é considerado o grande maléfico. Então, ele é um planeta que traz muitos desafios, né? Em 2024, então, nós podemos prever um ano com muitos desafios, com muitas dificuldades, obstáculos e problemas a serem superados. Na astrologia tradicional, Saturno é um planeta problemático mesmo. Ele está ligado a epidemias, ele está ligado a doenças, está ligado a escassez, pobreza, dificuldades climáticas. Enfim, todo tipo de problema que vocês imaginarem está ligado a Saturno. Isso realmente não é um prognóstico muito favorável para o ano de 2024, não é muito positivo. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês é que não é todo o ano de 2024 que vai funcionar desse jeito. Quando a gente faz previsões para o ano, eu já falei isso em vídeos passados, mas muita gente esquece. Quando a gente faz previsões astrológicas para o ano, vocês precisam lembrar que na astrologia o ano não começa no dia 1 de janeiro. O ano começa no dia 20 de março. Entre 20 e 21 de março começa o ano astrológico. Então, quando eu falo de um ano de Saturno, eu estou falando de um ano que começa em 20 de março, não no dia 1 de janeiro de 2024. Até antes do dia 20 de março, nós ainda vamos estar sobre a ação de um ano da Lua. Isso significa o seguinte, não são muitos astrólogos que falam sobre isso, mas se o ano se o ano astrológico começa em 20 de março, os 3 meses antecedentes, pegando janeiro, fevereiro, tá, finalzinho de dezembro, até o dia 20 de março, esses 3 meses antecedentes, eles são uma fase intermediária antes de entrar no ano novo astrológico. Então, os eventos que acontecem no final de dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Esse período e a primeira quinzena de março são eventos que têm um pouco da energia do ano anterior e da energia do ano novo astrológico que está chegando. É como se fosse uma mistura, né? É um ciclo intermediário que tem um pouco do ano da Lua e um pouco do ano de Saturno, né? Então a gente vai vendo um pouco da transformação. São eventos que antecedem o ano novo astrológico. Depois que o ano novo astrológico começa, que é em 20 de março, não necessariamente tem que acontecer algum evento especial no dia 20 de março, mas a gente vai vendo, né? Passa março, abril, maio, a gente vai vendo a nova energia
trazendo alguns eventos, alguns acontecimentos. Quando chega maio, junho, julho, depois de 3 meses que começou o ano novo astrológico, aí a gente sente realmente a energia desse ano novo astrológico, tá? Então é mais ou menos ali, maio, junho, julho, que aí a gente consegue ver que realmente o ano de 2024 está sendo um ano de Saturno, que é um ano com dificuldades, dificuldades de vários tipos, mas principalmente podem ser dificuldades econômicas, podem ser dificuldades financeiras, tanto coletivas quanto individuais para cada pessoa. É um ano com desafios, com problemas, e a gente vai ver tudo isso ao longo, né, principalmente maio, junho em diante, tá? Aí a gente vai ter um ano saturnino, um ano de Saturno que é um pouco mais complicado, cheio de dificuldades. Outra coisa importante que tem que ser falada aqui é o seguinte: nem todas as pessoas vão sentir esse ano astrológico da mesma maneira. Então, a energia de um ano de Saturno, ela é uma energia difícil, é uma energia densa, é uma energia complicada. Mas não é todo mundo que é afetado da mesma maneira. Algumas pessoas são afetadas de uma maneira mais negativa, mais intensa, outros são afetados de uma maneira que não é tão negativa assim. E tem aquelas pessoas que, inclusive, conseguem prosperar mesmo num ano de crises e dificuldades. A gente viu isso, tá? Isso ficou muito claro para mim, pelo menos, durante a crise dos anos da pandemia do Covid. Né? A pandemia do Covid foi uma das maiores crises que a gente enfrentou nos últimos anos. Mas tem pessoas que prosperaram e até enriqueceram durante essa fase da pandemia do Covid. Isso depende de vários fatores, que inclui o mapa astral pessoal de cada um, mas também depende de fatores de livre-arbítrio, de como cada um reage a uma situação desafiadora, a um período, a um ciclo de desafios e dificuldades. O ano de 2024 pode ser um ano mais difícil também por conta da entrada de Júpiter em Gêmeos. Júpiter em Gêmeos está em exílio. É uma posição negativa, é uma posição fraca de Júpiter. E isso, Júpiter entra em Gêmeos no final de maio, mais ou menos ali no dia 25 de maio, e fica um ano inteiro transitando por Gêmeos. Então Júpiter vai transitar em Gêmeos de 25 de maio até maio do ano de 2025. É um ano inteiro transitando por Gêmeos. Júpiter vai estar em exílio. Então ele está fraco, ele está negativo. Então vejam que durante o ano de 2024 nós temos um ano de Saturno e um ano em que Júpiter está transitando pelo signo de Gêmeos. Isso dificulta bastante, traz uma série de desafios. E aí a pergunta que fica é: que tipos de desafios seriam esses? Pelo conjunto de fatores astrológicos que eu vou falar no momento certo, pela preponderância de indicações, os desafios estão ligados a dificuldades financeiras e econômicas as mais diversas, problemas de natureza ambiental no ecossistema do planeta. Algumas pessoas podem sentir esse tipo de problema como uma coisa muito distante, parece ser uma coisa muito vaga, distante. Colapsos na natureza, colapsos ecológicos no planeta, mas esses colapsos podem afetar a vida individual de muitas pessoas. Não vai ser um problema que vai ficar distante, afastado. Né? A gente sempre ouve falar de dificuldades na natureza, dificuldades, colapsos nos ecossistemas. A gente tem ouvido falar sobre isso nos últimos anos. Mas parece sempre que é um problema distante para muita gente, principalmente quem vive
em ambientes urbanos, em cidades urbanas, fica parecendo que é um problema muito distante. Só que agora a gente vai sentir esses problemas de maneira mais próxima, né? Principalmente agora no ano de 2024, principalmente na metade do ano em diante. Por que metade do ano em diante? Porque na metade do ano, pelo que eu expliquei, né? Passou-se 3 meses depois do início do ano novo astrológico e em maio, entre maio e junho, nós estamos com Júpiter em Gêmeos. Então, esses colapsos na natureza vão afetar a gente. Depois eu vou trazer informações de como que isso, quais são as hipóteses mais prováveis de como esses eventos vão nos afetar, né? Nós também vamos ficar ouvindo muitas notícias sobre situações de guerra, né? As guerras que já existem tendem a piorar, não a melhorar. E se por acaso as situações de guerra que já existem se resolverem, podem acontecer outros conflitos. Mas eu estou duvidando que essas situações de conflitos se resolvam agora em 2024. Se essas situações forem se resolver, é lá para metade de 2025 em diante, talvez início de 2026. Tá? Mas agora, na verdade, a tendência é até ter uma piora, principalmente da metade de 2024 em diante. Então, problemas ligados a situações de guerra, colapsos em certas partes do sistema natural, da ecologia, dos ecossistemas, afetando a nossa vida, principalmente através do clima, mas também pode afetar através da falta de acesso a recursos naturais, como água, luz, energia, até mesmo internet, tá? E também isso impactando na economia de diversas maneiras, e a gente pode viver situações de escassez, de falta de produtos, de falta de mercadorias, né? Então, todas essas coisas podem acontecer aí no ano de 2024. Quando Júpiter entrar em Gêmeos, é possível que a gente viva uma retomada da pandemia do Covid de uma outra maneira, né? Pode surgir uma variante mais resistente às vacinas e medicações que já existem, ou pode acontecer de surgir uma outra patologia, né, que substitua o Covid e que seja mais danosa, mais prejudicial. As pessoas podem não querer aceitar esse evento e não reagirem adequadamente quando essa nova pandemia acontecer. Bom, não são previsões positivas, não são previsões interessantes. Quem pode se dar bem nesse tipo de situação, né? Existe alguma coisa de positivo que a gente pode extrair de tudo isso? Eu vou falar algumas coisas para vocês. Júpiter em Gêmeos, vocês vão ver vários astrólogos falando que Júpiter em Gêmeos favorece a aquisição de conhecimentos, é favorável para fazer cursos, é favorável para fazer viagens, é favorável para a área de comunicações. Os astrólogos que falam isso, eles pensam em Júpiter como um planeta benéfico. Realmente Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Então Júpiter em Gêmeos, Gêmeos é um signo de ar, é um signo ligado à comunicação, à racionalidade, à inteligência. Então Júpiter em Gêmeos, inicialmente, favoreceria cursos, favoreceria informações, favoreceria o jornalismo, a publicidade, o marketing, a comunicação e até as viagens. Tudo bem. Só que Júpiter em Gêmeos está em exílio. É uma posição negativa de Júpiter. Assim como Júpiter em Virgem também está em exílio, né? Júpiter em Capricórnio está em queda. Então são todas as posições negativas de Júpiter. Júpiter em Gêmeos é um exílio. Então,
como que essa posição negativa de Júpiter se manifesta? Normalmente por excessos e dispersões. Então, realmente, Júpiter em Gêmeos pode trazer muita informação, muito conhecimento, mas pode ser que essa informação e esse conhecimento venha em exagero. E aí você vai ter muita perda de informação, muita perda de dados, muita perda de conhecimentos, informações e conhecimentos dispersos, informações e conhecimentos não aproveitáveis da melhor maneira, né? Isso é uma previsão que aparentemente parece ser vaga, mas não é. Tá? Júpiter em Gêmeos pode trazer essa dispersão, esse desperdício de informação. Isso poderia se manifestar como problemas, por exemplo, nas redes sociais e na própria internet. Já existe previsões de uma possível tempestade solar em 2024 ou mesmo em 2025, lembrando que Júpiter vai estar em Gêmeos até metade de 2025 ainda. Então, já existe previsões, prognósticos na ciência formal, na ciência, geofísicos, climatologistas já estão prevendo a possibilidade de uma chuva solar que possa causar danos na internet, na tecnologia, nas comunicações. Isso seria um evento típico de Júpiter em Gêmeos. Seria, tá? Ou, não digo típico, mas teria uma marca de Júpiter em Gêmeos aí num evento desse tipo. O que é interessante a gente analisar o seguinte: Júpiter fica em cada signo por mais ou menos um ano. Então demora um ciclo de 12 anos para Júpiter voltar no mesmo signo, né? Então em 2024 a gente vai ter Júpiter em Gêmeos, metade de 2024 até metade de 2025. Júpiter esteve em Gêmeos há 12 anos atrás. Os cientistas sabem dizer que existe um ciclo do Sol a cada 11 anos que pode gerar essas tempestades solares, essas atividades solares mais intensas que podem afetar a nossa tecnologia baseada em eletricidade, em eletromagnetismo. Então existe aí, né, na ciência fala-se do ciclo solar de 11 anos. Na astrologia a gente fala do ciclo de Júpiter de 12 em 12 anos, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem um alinhamento aí, tem uma coincidência. Então, o ciclo de Júpiter em Gêmeos se alinharia com esse ciclo solar identificado pela astrofísica, tá? Que é uma ciência diferente da astrologia. A astrologia não é uma ciência, é um conhecimento esotérico. A astrofísica é um conhecimento científico, é diferente, mas nesse ponto estão convergindo nas conclusões. Através de caminhos diferentes, estão convergindo na mesma observação. Então, a tempestade solar que pode afetar a nossa tecnologia, as comunicações, a eletricidade, ela pode acontecer nessa fase aí de Júpiter em Gêmeos. Pelos prognósticos da ciência, a chance de ocorrer essa chuva solar é de 10%. Ou seja, tem 90% de chance de não acontecer. E aí vocês vão falar para mim assim, 10% então é uma chance pequena. Em números e porcentagens absolutas, sim, é uma chance pequena. Mas em termos cósmicos e cosmológicos, não é uma chance pequena. 10% é muita coisa. Então, vejam, depende do teu critério de análise, depende de como você analisa. Então, matematicamente, em termos absolutos, parece ser uma chance pequena, é só 10%. Mas em termos cosmológicos, não, é uma chance grande. Grande o suficiente para preocupar os cientistas. E astrologicamente a gente vai passar pelo trânsito de Júpiter em Gêmeos. Então, se esse evento realmente tiver que acontecer entre 2024 e 2025,
a probabilidade astrológica, o esperado astrologicamente, é que aconteça no período de Júpiter em Gêmeos ou próximo de Júpiter em Gêmeos. Isso vai pegar metade de 2024 até metade de 2025. Então, esse seria um evento de colapso ecológico natural, que inclusive eu considero que é um dos mais prováveis, é um dos mais possíveis. Comparado com outros problemas ecológicos naturais, esse me parece ser o mais provável. O que seria a chuva solar, né? Um momento de atividade solar maior. Outra possibilidade que também a gente precisa contar é a possibilidade de atividades vulcânicas intensas, a ativação de algum supervulcão. O mais provável seria a ativação de um supervulcão que se localiza na Itália. Tá? Eu não lembro de cabeça o nome desse supervulcão. Tem o Yellowstone nos Estados Unidos, mas tem um supervulcão na Itália. Eu não lembro agora o nome, mas quando eu estiver editando o vídeo, eu coloco o nome em algum lugar aqui da tela para vocês verem o nome. Tá? Então, esse vulcão pode ter um aumento de atividade e pode trazer problemas entre 2024 até metade de 2025 ou na passagem do ano de 2024 para 2025. Então, de tudo que eu olhei assim de problemáticas da natureza que podem nos afetar de uma maneira direta ou indireta, esses dois eventos para mim me parecem ser os mais prováveis. Uma chuva solar pode afetar o planeta todo. Agora, se for uma atividade vulcânica mais intensa, por exemplo, na Itália, vai afetar mais diretamente a Europa. Por exemplo, pode perturbar o trânsito aéreo na Europa, perturbar de modo a não ser possível, por exemplo, viajar de avião, tá? E pode também acabar desencadeando problemas na atmosfera do planeta, mas mais assim no hemisfério norte do que no hemisfério sul do planeta. São eventos que podem acontecer. Mas eu também tenho que dizer que os piores problemas ecológicos são os gerados pelo próprio ser humano, né? A queima de combustíveis fósseis está produzindo o derretimento nos polos, e isso está afetando o clima nos oceanos. Pode ser que em 2024 e também 2025 nós vamos vivenciar a piora dessas mudanças. De uma maneira que vai nos afetar, vai nos perturbar, por exemplo, com muito mais ondas de calor, por exemplo. Né? E isso vai perturbar a gente durante os anos de 2024 e 2025. De novo, é certeza que vão acontecer essas coisas? A resposta é não, não é certeza que vai acontecer essas coisas. Pode muito bem não acontecer. Pode ser que o pior que a gente viva em 2024 e 2025 sejam ondas de calor recorrentes, o que já não vai ser muito bom. Tá? Isso já é um sinal muito negativo de colapsos ocorrendo na natureza. Eu já falei em vídeos anteriores, nós já estamos vivendo o início do 6º evento de extinção em massa no planeta. Isso já está acontecendo. Muitas espécies morrendo, muitas, né? E isso também tem um impacto no desequilíbrio ecológico da natureza. Vou dizer para vocês que se o ser humano, em sua coletividade, se o planeta tomasse consciência e mudasse suas atitudes, eu acredito que a natureza teria condições de se recuperar, tá? Eu assisti alguns documentários, fiz algumas pesquisas que mostram que a natureza teria chances de se recuperar. Chegamos num ponto de não retorno? Muitos cientistas vão falar que não chegamos num ponto de não retorno. Mas se eu for colocar a variável da consciência coletiva humana, eu, Adalberto, sou um pouco mais pessimista. Eu diria que a gente já chegou, sim,
num ponto de não retorno, porque a consciência humana coletiva não deve mudar tão cedo, né? A consciência humana coletiva vai esperar chegar num ponto mesmo crítico, fatal, para tentar fazer alguma mudança. Pode até ser que o ser humano ainda consiga salvar o planeta, mas vão ficar sequelas graves, intensas, por muitos anos, e que as gerações futuras vão ter que lidar de alguma maneira. E a humanidade não vai ficar isenta de perigos de se extinguir. Não vai ficar isenta, tá? Na verdade, por tudo que eu estou falando, as próximas gerações é que vão herdar a maior dificuldade, né? Os maiores desafios, mas nós já estaremos vivendo agora em 2024, 2025, uma intensificação de todos esses problemas, uma crise maior de todos esses problemas. Vamos ter oportunidades de salvação? Vamos. Vamos ter oportunidades de resolução? Vamos. As oportunidades vão aparecer. Vão ter aspectos astrológicos melhores, por exemplo, quando Júpiter entrar em Câncer, que é na metade de 2025 até metade de 2026. Quando Júpiter entrar em Câncer, a gente vai ter aí algumas chances de reparações. Mas isso vai depender também da humanidade aproveitar essas chances de reparação. Há muito mais para se falar sobre isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar já muito extenso. E no próximo vídeo eu já vou começar a me comprometer a trazer para vocês algumas orientações, alguns aconselhamentos sobre como lidar com a situação, né? Como que a gente pode contribuir para resolver isso, tanto no âmbito coletivo e como a gente reagir da melhor maneira possível no âmbito individual, buscando soluções, buscando formas de contornar o problema, minimizar ou se preparar para o que está vindo, tá? Tem soluções? Tem. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Se você tem interesse em não perder nenhuma notificação sobre esse assunto, se inscreva no canal, aperte o botão de sininho, curta o vídeo para ajudar a dar mais alcance, principalmente se você achar que essas informações podem ajudar outras pessoas, então curta o vídeo, que aí o YouTube entrega mais o conteúdo para mais pessoas. E mesmo para os seguidores, nem sempre a rede social está entregando os conteúdos. Então, eu abri um grupo de WhatsApp, eu estou com um grupo de WhatsApp, quem quiser participar é só me pedir, entre em contato comigo, tem o meu site que vocês podem visitar, tem o meu contato no WhatsApp, está na descrição do vídeo, às vezes eu coloco em algum lugar aqui da tela. Vocês entrem em contato comigo no WhatsApp e peçam para participar do grupo de Egrégora de Salvação Coletiva, tá? Eu estou criando um grupo no WhatsApp, já tem bastante gente até. O nome do grupo é Egrégora de Salvação Coletiva. Vocês peçam para participar do grupo, a participação é gratuita. O que eu faço nesse grupo é notificar todos os vídeos novos, tudo que eu produzi em redes sociais sobre o assunto, eu informo. E vou trazer também orientações, aconselhamentos de como lidar com os desafios que principalmente o ano de 2024 vai trazer para a gente, né? E vai continuar por um bom período também de 2025. Mas a gente vai ter chances de se salvar, vai ter chances de reparar algumas coisas. Então eu vou trazer isso nos próximos conteúdos. E se você não quiser perder nenhuma notificação, peça para entrar no meu grupo de WhatsApp. A gente vai se encontrando e logo eu vou trazer mais notícias.